Tá. A ideia inicial dessa palestra era falar um monte de coisa, de um monte de ideia diferente, né? Eu ia falar sobre processadores, arquiteturas de processadores diferentes, compiladores diferentes. Mas eu tive que dar uma enxugada, até porque ia ficar muita coisa no final, e eu não consegui realmente aproveitar tudo que eu tinha em mente. Mas, assim, boa parte está aqui. Os slides estão meio feios também, mas é isso. Eu sou especialista em design feio. Esse sou eu, Renato Alencar. Sou piauiense. Eu larguei ciência da computação no sexto período. Tá, deu uma piscada aqui. Tá, voltei. E sou especialista em design feio de slide. Exato. E, enfim, eu sou desenvolvedor full stack, né? O pessoal perguntou, você mexe com SEC e tal, por causa do workshop? Eu disse, não, eu sou desenvolvedor full stack. É porque eu gosto de tudo, né? Eu gosto de computadores. E até por causa, essa palestra já surgiu justamente por causa disso. Enfim. E a primeira coisa sobre computadores que todo mundo acredita é que computadores precisam ser binários. Ou computadores e coisas binárias estão intrinsecamente relacionadas. Isso não é verdade, né? Computadores não precisam ser binários. Sequer o conceito de bit vem de computação. Na verdade, o conceito de bit, como a menor unidade de informação, vem de teoria da informação. Esse aqui é um artigo que, basicamente, definiu tudo que a gente sabe, o pontapé inicial do que a gente sabe sobre teoria da informação, né? Todo mundo acreditava que telégrafo, rádio, TV, informação escrita, elas eram coisas fundamentalmente diferentes. Esse cara chegou e meio que definiu um framework matemático para definir informação como um todo. E nele ele usa uma palavra que já foi definida por outro cara, que eu não lembro o nome, que basicamente diz que bit é a menor unidade de informação. Mas por que bit é a menor unidade de informação? Porque é a única coisa, é a menor quantidade de estados que eu consigo para poder representar qualquer coisa. Sim, se eu tiver só um estado, eu não consigo representar nada. Com 2 estados eu já consigo. Computadores sequer precisam ser realmente eletrônicos, na verdade, né? Por exemplo, o Monia, que é um computador hidráulico. O Castilho, do ano passado, apresentou uma palestra, ou foi no ano retrasado? Na primeira edição da GambiConf, o Pedro Castilho fez uma palestra inteira só sobre o Monia, que é um computador fluídico. Ele é usado para fazer cálculos econômicos, basicamente. Ele funciona só com fluidos. Você consegue fazer computadores mecânicos, computadores. Tem um astronômico que é um. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele era usado para fazer meio que aproximações astronômicas de navegação. O Magic the Gathering, que a gente vai falar de Magic the Gathering. O Magic the Gathering é Turing completo. Você consegue emular um computador só com cartas de Magic, por exemplo. Você consegue fazer um computador dentro do Minecraft com Redstone, por exemplo. Enfim, computadores não precisam ser nem eletrônicos. Transistores não precisam ser feitos de silício. Todo mundo, mas silício, computador silício. Transistor não precisa ser feito de silício. Transistor pode ser feito de galho, de germânio, de carbono. Silício é só porque ele é muito abundante. A gente acha silício em todo lugar. Você cava o chão, você acha silício. Você precisa processar ele para virar realmente um silício. Você precisa achar uma fonte de óxido de silício muito pura? Precisa. Mas silício é muito fácil de achar. E mais estável também. A outra coisa é que binário, né, em computadores é um conceito de ligado e desligado. E, na verdade, não. São níveis de voltagem diferentes, né? Onde eu preciso ter um nível 0 e um nível alto, que normalmente a gente estava até discutindo durante o workshop, porque envolveu uma parte disso, que era 3.3 ou 5 volts. Processadores vão usar 0.7, não 1 volt, por exemplo. Você precisa alimentar processadores com várias voltagens, por causa disso, inclusive. E aí, isso aqui, alguém já ouviu falar no termo CMOS aqui? CMOS, o C do CMOS vem de complementary, né? De complementar. São transistores complementares que eu uso para representar uma porta lógica. Então eu tenho uma parte, e aqui isso aqui é uma porta NOT, né? Feita com transistores, MOS. Você tem a parte de baixo, quando está ligada, ela liga com a tua entrada, com a tua saída, com o ground, ele vai dar um nível de voltagem 0, e a parte de cima liga com o positivo, né, que vira um nível de voltagem 1, no caso, representado. Outra coisa é que existem, por exemplo, até não adicionei naqueles slides, mas existem computadores, existiram computadores
eletrônicos que usavam vários níveis de voltagem. Eles são bem mais difíceis de estabilizar, mas você consegue fazer operações matemáticas com 10 níveis de voltagem e fazer um computador decimal, basicamente, ao invés de binário. Você consegue fazer operações lógicas usando números pares, somando números pares e ímpares e usando o fato deles ser pares e ímpares para representar lógica. A outra, e ainda nessa parte de eletrônica, existe uma crença de que paralelo, ou uma intuição, uma falsa intuição, de que paralelo talvez seja mais rápido que serial, na comunicação de bits. E isso não é bem verdade. Qual é o problema? Lá no ensino médio, talvez no fundamental, vocês viram que correntes se movendo geram campos eletromagnéticos, né? E qual é o problema disso? Se eu tenho um monte de correntes se movendo ao mesmo tempo muito rápido, eu vou gerar um campo eletromagnético muito forte que gera muita interferência. Então, a gente rapidamente descobriu que demorou assim uns 40 anos, tá? Mas rapidamente, que sinais paralelos acabam gerando problemas de integridade de sinal e você consegue até fazer as coisas irem mais rápido até um certo limite, onde você tem muita interferência. Né? E aí vem esses problemas, que é a integridade do sinal, porque você acaba... os sinais, né, os vários sinais paralelos acabam interferindo no outro, né, fazendo crosstalk. Você tem sincronização de clock, porque quanto mais rápido você tem que transmitir o sinal, mais todos os sinais do barramento paralelo têm que estar sincronizados perfeitamente. Né? E a partir de uma certa velocidade, o tamanho do filamento que transmite o sinal muda a velocidade com que ele chega significativamente. E é muito mais simples fazer serial do que fazer em paralelo. Então eu consigo fazer outras coisas, como fazer um sinal diferencial. Né? Eu já explico sobre o sinal diferencial. Mas aqui a gente, por exemplo, o IBM PC, né, que foi a base do nosso PC moderno, do PC Windows, né, que roda a base arquitetural dele, ele tinha um barramento ISA, que é um barramento serial. E aí você vê, aqui é um barramento de 16 bits, né? Ele tem isso aqui quase tudo é barramento, quase tudo é sinal. E a gente, hoje em dia, esse barramento é muito, muito mais lento do que o USB tipo C, por exemplo, que tem... aqui se você vai ver que ele tem 2 pares diferenciais de transmissão e 2 de recepção, e mais o do padrão USB ali, que é o do meio, o D mais e o D menos, né? Que são bem mais, razoavelmente mais simples, abre aspas, assim, do que o ISA, e muito mais rápido. A gente consegue alcançar a velocidade de até 10 gigabits por segundo. Isso aqui é a ideia de um sinal diferencial. Agora, como eu tenho menos fio ali, eu consigo agora usar 2 fios para transmitir a mesma informação. Para que eu faço isso? Eu pego o mesmo sinal, gero ele espelhado, né? Um positivo e outro negativo, e mando os 2 juntos. Por quê? Porque se eu tiver uma interferência, ele vai interferir igual nos 2 sinais. E lá, quem está recebendo, eu junto o sinal e a interferência some. Saca? PCI Express também funciona assim. PCI Express funciona com pares diferenciais. Cada lane que a gente vê no PCI, quando você fala, tem tantos lanes, né, tem tantas pistas do PCI Express, cada pista é um sinal diferencial desse. E é serial o PCI Express, inclusive. Que é a evolução do ISA do ISA virou PCI, do PCI virou PCI Express. Tá. Outro conceito meio errado é que CPUs são estáticas. E não, CPUs CISC, mais comumente, elas são programáveis, através de um negócio chamado microcódigo. Né? Esse aqui é um Motorola 68000. Esses blocos gigantes aqui, ó, são de microcódigo. Eles são uma memória onde armazena um programa que define as instruções da CPU, e eles são mutáveis. Vez ou outra você vê uma notícia, por exemplo, de falha de segurança em microcódigo de CPU da Intel, por exemplo, da AMD. Outra coisa é que C nem sempre gera código previsível, né? Essa aqui é a parte mais interessante. Por exemplo, você pega esse código aqui, você pensa, não, ele vai gerar um monte de soma. Não, e como você não retorna o valor, você não usa, ele só tira tudo e só dá um retorno. Tem um monte de otimização, por exemplo, que acontece quando você usa traço O3, né, no Clang ou no GCC. Você tem constant folding, que você tem uma expressão cheia de constante, ele vai juntar todas as constantes juntas e colocar o resultado final. Você tem
Você tem, acho que loop rolling, que aí você vai pegar um loop. Se o loop tiver um tamanho constante já definido, você executa já ele e coloca só as instruções já sendo executadas, ao invés de colocar um loop, que o processador para o processador é mais rápido de executar, digamos assim. Tem várias dessas... Tem um monte de coisa que dá para explorar, né, sobre otimização. Aqui é outro exemplo. Aqui é um MCPy, é só uma implementação mesmo com for, onde eu copio byte por byte, né? A ideia é fazer o mais simples e idiota possível. E aí, esse aqui é com nenhuma otimização, né? Ele vai tentar gerar o código ali mais previsível possível, né? Ele vai aí tem o quê? 25 linhas de assembly, né? Ele vai tentar copiar byte por byte. Já se você, e aí o próximo, desculpem o próximo slide, mas é porque tinha muita coisa. Tá, que não sei se dá para ver, mas aqui tem 77 linhas de assembly. Isso tudo para otimizar, porque agora ele está tentando não só copiar mais bytes de uma vez, usando registradores maiores da CPU, mas às vezes ele vai tentar também usar outros registradores que são chamados registradores de vetor, de ponto flutuante, que são registradores enormes, que têm 128 bits, às vezes até mais, e que têm funções parecidas com os registradores para números inteiros, como copiar, como mover, e várias dessas mesmas instruções, só que ele cabe mais coisas ao mesmo tempo. Então eu consigo, para copiar grandes quantidades de dados, eu consigo aproveitar o tamanho do registrador. Precisa estar alinhado na memória, é um problema, né? Ele precisa estar no endereço de memória que esteja alinhado. O que é que significa ele estar alinhado? Ele precisa ser divisível por algum número, tipo 8, 16, sabe? A outra concepção é que Python é interpretado. E é que tá. Muitas linguagens interpretadas elas acabaram virando compiladores. Em muitos interpretadores acabam virando compiladores. O Python é um deles, né? Para simplificar a VM do Python e de outros interpretadores e até otimizar elas, eu gero, ao invés de interpretar o ST direto, né, a árvore de sintaxe da linguagem direto, eu gero um bytecode intermediário e rodo esse bytecode numa máquina virtual mais simples, mas ela é muito mais fácil de manter e aí a minha árvore de sintaxe da linguagem fica muito mais afastado da minha implementação. E assim eu consigo trabalhar nelas de forma separada, eu consigo otimizar, enfim. Mas isso aqui é basicamente um disassembly. Tem um módulo no Python que faz disassembly, você consegue fazer disassembly de funções, por exemplo. O bytecode do Python é quase isso, basicamente. Aquele PYC, né? E por último não, né? Na verdade, outra coisa é que performance nem sempre é big O, né? Aquele negócio, vamos otimizar código, aí vamos lá analisar a complexidade do código, vamos ver o quanto esse loop está gastando, vamos ver se é ON, se é quadrático, não sei o quê. E às vezes você não precisa fazer isso. Às vezes essa matéria, acho que é do ano passado, inclusive, não é desse ano, começo desse ano, que é quando um pessoal conseguiu, acho que do Google, inclusive, conseguiu melhorar a performance da stack TCP do Linux para altas quantidades de conexões de 40%, só trocando variáveis dentro de um struct de lugar. Por quê? Porque os CPUs hoje em dia são muito complexas e tem várias implementações de cache diferentes. E é muito mais rápido acessar o cache do que acessar a memória, né? Então, o que acontece? Quando você acessa um struct, ela é colocada na memória de forma sequencial. Então, todas as variáveis vão estar lá de forma sequencial. Quando eu acesso ele vai pegar aquela linha de cache, ou seja, aquela página na memória que vai estar lá a tua struct, ou parte dela, e vai carregar no cache do processador. Quando você for acessar a próxima variável que estiver próxima dali, se estiver já no cache, é muito mais rápido a próxima busca. O que acontece? Às vezes você tem campos dessa struct que estão muito longe uns dos outros, mas são acessados com um certo correlacionamento, num espaço de tempo muito curto. Então existe esse campo de otimização em software onde eu tento analisar em tempo real quais são os padrões de acesso das linhas de cache do processador para conseguir otimizar esse tipo de acesso. Isso aqui é um exemplo, mas no OCaml, por exemplo, o OCaml é uma linguagem de programação, não sei se vocês conhecem, como é que conhece, mas
o pessoal da Jane Street conseguiu fazer um monte de otimização no garbage collector do OCaml só também fazendo a mesma coisa, trocando variáveis de lugar dentro do struct. Porque o garbage collector é algo que tem muita chamada, que tem muita execução, que pesa muito para uma linguagem que é garbage collector. Enfim. E aí aqui tem uma descrição mais sobre esse feito, né? Que tem structs muito grandes, né? O kernel é dentro do kernel Linux, né? Tem structs muito grandes, e aí elas acabam realmente pesando na memória cache. Elas não cabem todas numa página de cache, às vezes. E aqui, JavaScript rápido pode ser meio estranho, né? A ideia aqui é o seguinte, isso aqui é um código que eu fiz no LeetCode até. Tá com tempo. Que eu fiz o add to numbers, né? Que é basicamente pegar uma lista... Ele pega, acho que eu não lembro exatamente o que ele faz, mas ele percorreu uma lista encadeada e isso é uma parte da lista. E aqui eu tentei fazer o máximo de DIT possível, assim, para tentar extrair o máximo de DIT do JavaScript. E aí você vê que ele tem um monte de coisa estranha, que talvez vocês nunca tenham visto no JavaScript, por exemplo, fazendo operação bit a bit, tem if forçado, meio que um if forçado, um if outro é forçado, a parte outra é forçado, tem shift ali. Por quê? Porque, por exemplo, fazer um move bit a bit, né, com 0. O que é que você está falando para V8, por exemplo? Você está falando, esse número aqui ele é um inteiro. Assuma que esse número é inteiro. Aí ele vai parar de usar, porque como o JavaScript ele usa ponto flutuante para tudo, né? Aí ele vai parar de usar ponto flutuante e tentar usar inteiro. Vai compilar para tentar usar inteiro. No caso dos ifs, às vezes alguns ifs ele compila de alguma forma que não é muito vantajoso para fazer breach prediction. Então, às vezes, você tem que forçar a colocar um else ou um if de um jeito específico que faz ele gerar um código que facilita a breach prediction. Shift também. Enfim, um monte de coisa. E, por fim, perguntas. Acho que saiu um pouco mais rápido até do que eu pensei. Esse inteiro, ele é big int ou é inteiro mesmo? É inteiro mesmo. Eu não sabia. Porque, tipo, como o DIT, ele tenta coletar algumas coisas que estão no teu código para tentar adivinhar qual o comportamento daquele valor, né? Ele vai assumir que é ponto flutuante inicialmente, mas como eu faço uma operação bit a bit, o resultado daquela operação bit a bit só pode ser inteiro. Então ele vai assumir já que é inteiro. O Rescript faz isso. Quando você declara um tipo inteiro, ele faz isso. Ele sai botando pipe 0 em tudo, que é justamente por causa disso. Oi, obrigado pela palestra. Ali naquele caso do kernel, se eu não me engano, também tem relação com o tamanho das estruturas, né? E quanto você joga elas você ordena elas para elas ficarem as menores, todas mais comprimidas, e você consegue ganhar velocidade com isso. Isso é mais para as linguagens compiladas ou também você sabe se para outras também ajuda? Tá, vai funcionar em linguagens onde você tem uma representação de memória previsível, entendeu? C é uma delas, C você sabe exatamente como que uma coisa em C vai estar na memória. O Rust já vai depender muito de um bocado de fatores. Você consegue dizer para o Rust, só compile essa struct desse jeito, mas não é tão previsível. Sacou? C é mais previsível para fazer esse tipo de coisa. Mas se você entender bem como essa linguagem funciona, por exemplo, o OCaml também é bem previsível, a forma como a informação está representada na memória. Mas uma forma de fazer isso é você estudar, como que a minha linguagem representa a informação na memória. E aí tem umas ferramentas, acho que da Intel, para processador x86, que você consegue dizer... Acho que o perf do Linux, alguém conhece aqui? O perf? Tá, o perf ele consegue dizer quantos cache misses você teve no processador. Você consegue passar um binário para ele dizer quantos cache misses ele teve, quantos cache hits ele teve, e identificar vários desses tipos de padrões de acesso. Ok.